O chamado. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para darmos início ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 1. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, você pode ver na descrição desse estudo no YouTube quais que são os dias, horários, temas dos estudos, ou então na nossa página no Instagram. Então nos siga lá no Instagram também e venha fazer parte de pelo menos um dos estudos. E depois desses pedidos, vamos para o trecho de hoje. E eu quero destacar aqui no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9, que diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Diante desse texto, é necessário a gente abordar aqui algumas coisas. Nós não lemos todo o capítulo 1, mas lemos apenas um trecho. Mas é necessário que você, antes de dar continuidade ao estudo, leia todo o capítulo para poder entender a mensagem e por que nós destacamos esse trecho do texto para trazer uma pequena mensagem. Portanto, nos versículos que antecedem aí esse trecho que lemos, vai ser apresentado o profeta Jeremias, que era filho de Ilquias, que é sacerdote em Anatote. Anatote que é um território de Benjamim. O Reino do Sul, então, agora vem chegando ao final, e o Reino do Sul era composto apenas por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nós já falamos a respeito disso em vários outros estudos de outros profetas, ao longo dos estudos que temos feito aqui. Portanto, houve uma divisão no reino de Israel, depois de Salomão, com a morte de Salomão, Jeroboão ficou então com 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos. Isso você pode ler no livro de Reis. Então, vale a pena você conferir isso. Agora, o reino do sul está chegando ao seu final, mas o reino do norte havia chegado, então, no seu final no ano 722, 721 a.C. Agora, a gente percebe que Jeremias fala que ele começa a escrever no 13º ano do reinado do rei Josias. Então fala lá no versículo 3, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, né? Vai falar aqui esse trecho. Ele vai falar no versículo 2, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Josias, quando você lê ali em 2 Reis, a partir do capítulo 22, você vai perceber esse período em que Jeremias vai profetizar. Então, vale a pena você acompanhar ali 2 Reis, a partir do capítulo 22. Você vai perceber ali que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E a palavra do Senhor veio a Jeremias no 13º ano do seu reinado. Portanto, Josias tinha 21 anos quando o Senhor começou a falar com o profeta Jeremias.
Jeremias também tinha 20 e poucos anos. Acredita-se que ele nasceu por volta do ano 650 a.C., mas esse trecho aqui onde ele começa a profetizar foi por volta ali do ano 628, 627 antes de Cristo, que é quando ele começa a profetizar. E ele precisa trazer algumas palavras para o povo. Portanto, ao longo do estudo de Jeremias, nós vamos perceber palavras de juízo, mas também palavras de esperança. Portanto, o profeta traz palavras de juízo e de esperança para o povo. Traz essas mesmas palavras para os sacerdotes, traz essas mesmas palavras para os reis, porque, como falamos, ali você vai perceber então que ele começa a profetizar no reinado de Josias, que foi o último rei que reinou de forma mais livre ali em Jerusalém, mas ele vai continuar ali profetizando não apenas nesse período de Josias, mas também dos filhos de Josias, no caso aí Zedequias, então vai ter o Jeoaquim, vai ter o Joaquim, alguns reis que vão sendo ali substituídos ali, ora pelo Egito, ora pela Babilônia. Portanto, a Babilônia vai tirando e colocando alguns reis ali para reinar ali, para representar a Babilônia ali em Jerusalém. E agora o Senhor, nesse início, nesse chamado, ele chama o profeta Jeremias e fala que ele já havia o escolhido desde o ventre da mãe, né? Versículo 5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. A melhor tradução seria eu o conheci. A gente percebe essa fala, nessa tradução, a melhor tradução seria eu o conheci. Lá em Romanos, por exemplo, Romanos, lá no capítulo 8, lá no capítulo 8 ali de Romanos, o Senhor vai falar que aqueles que de antemão conheceu, lá no versículo 29, versículo 30, Romanos 8, 29 e 30, o apóstolo Paulo vai falar então que aqueles que de antemão conheceu, a esse também predestinou, versículo 29, versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, a forma como Deus age na vida de todo cristão, a forma como Deus agiu aqui na vida do profeta Jeremias. Portanto, ele vai falar aqui, o texto bíblico vai falar do Senhor dizendo para Jeremias que antes de formá-lo no ventre, ele havia o conhecido. E lá no Salmo 139, versículo 12, vai falar que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor antes que qualquer um deles existisse. Dá uma paradinha, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, Salmos, capítulo 139, versículo 12, versículo 12, aliás, 12 não, desculpa, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Portanto, a gente percebe, tanto na fala do salmista, quanto aqui na fala de Jeremias, quanto na fala de Paulo, que o Senhor tem um propósito para todos aqueles que ele conheceu. Como disse, a palavra aqui traduzida na Bíblia que eu estou usando, ela fala escolhi, mas a melhor tradução é conheceu. Portanto, o Senhor nos conhece, Ele nos chama para um propósito que tem a ver com Ele e não tem a ver conosco. A mesma coisa ele vai falar aqui com o profeta. Mas o profeta vai falar lá no versículo 6 que ele não sabia falar, que ele era muito jovem e é um linguajar bem parecido, se você for olhar lá em Moisés,
mesmo tipo de desculpa que Moisés vai dar. Moisés vai falar que ele era pesado de língua. Então, muitas das vezes, quando o Senhor nos chama, às vezes nós queremos nos esconder, porque no fundo, a gente vê aqui no versículo 8 que o motivo pelo qual Jeremias estava se desculpando para não ser esse instrumento nas mãos de Deus é por causa do medo. Por isso que o Senhor fala: não tenha medo. Portanto, Jeremias tinha medo. Por quê? Porque ele era jovem. Porque as palavras que o Senhor estava trazendo, e no restante do livro aqui a gente vai perceber que o Senhor vai trazer, então, uma palavra de juízo, falando a respeito de uma panela fervendo, né? Você vai ver lá no versículo 13, vai falar a respeito dessa panela fervendo que está inclinada e que vem do norte em sentido de Jerusalém, se referindo à Babilônia que viria e que Deus usaria a Babilônia para castigar ali o povo do Senhor. É uma palavra de juízo que o Senhor está trazendo, mas ele termina falando lá no versículo 9, do trecho que a gente falou, que o Senhor estendeu a mão, tocou a boca dele e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Portanto, tudo o que o profeta Jeremias vai passar a falar para o povo é palavra vinda do Senhor. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. E nós, assim como o profeta Jeremias, devemos trazer essa mesma palavra que serve de conforto, que serve de consolo, mas também que serve de juízo, que serve de esperança. Portanto, nós devemos anunciar, pregar o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. O profeta Jeremias foi levantado para falar ao povo de Israel. Nós fomos chamados para falar para o nosso povo, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Então, aí aonde você mora, você é instrumento nas mãos do Senhor, assim como o profeta Jeremias foi instrumento nas mãos do Senhor. Você aí no seu local de trabalho, você é boca do Senhor, assim como aqui o Senhor falou que colocaria as palavras dele na boca de Jeremias, hoje o Senhor coloca nas nossas bocas. Então nós somos esse arauto do Senhor. Portanto, a palavra que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão é que nós temos um chamado, assim como Jeremias tem um chamado, nós também fomos chamados pelo Senhor com um propósito, que é ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a começar pelos da nossa casa. Então, tire um tempo para você orar pelos seus familiares e pregar para os seus familiares. Tire um tempo para você orar pelos seus colegas de trabalho e pregar para os seus colegas de trabalho. Tire um tempo para você orar pelos seus vizinhos e pregar para os seus vizinhos. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.